raízes. Eu estava observando a arte gráfica ali da palavra raízes. Viu que interessante, que boa vontade de quem fez esta arte, né? Esta palavra, escrevendo ali raízes. Essa fonte, né? Você vai escrever assim, tem a fonte e tal, são centenas, eu não sei quantas mil. Você pega lá o computador, por exemplo, quando você vai procurar lá as fontes, né? São dezenas, centenas de tipos de letras. E esse raízes ali, pode ver que o Z tem uma, né? Parecendo uma raiz mesmo ali, porque, né? Acho que essa é a intenção mesmo da fonte ali, né? Você viu que raiz é meio entrelaçadinho, é meio enrolado? Às vezes os galhos também são, né? Os galhos da árvore. Falando aqui da árvore, né? Mas as raízes geralmente é uma por cima da outra, e uma para o fundo, outra para o lado, uma vai 5, 10 metros para lá, outra vai mais para o fundo, a outra vai para cá, uma passa por cima da outra, e as raízes é aquele feixe, né, de raiz ali, parece que é um pouco complicado, não parece, as raízes? Então, quantas vezes você já leu sobre a genealogia ali em Mateus capítulo 1? Inteiro ali, que teve paciência para ler, são 42 gerações ali de Abraão até o Messias, até o Senhor Jesus, né? Gerações de pessoas. A gente começa a ler aqueles nomes ali, você fala, puxa, esse nome é um nome diferente de falar, esse nome é um nome difícil de falar, esse nome aqui é um nome hebraico, esse nome aqui, e eu não gostei muito de ler sobre a genealogia, porque tem tantos nomes ali que eu nunca vi falar, né? E daí não me interessou. Você já parou para pensar que se faltar um daqueles nomes, quebrou o elo das raízes? Você pode até não gostar de ler o nome, você pode achar difícil ler aquele nome, você pode achar, puxa, mas esse nome não significa nada para mim. Será que não significa nada para nós? Aqui está dizendo que são os patriarcas das gerações que vieram de Abraão até Cristo. Quem aqui é filho de Abraão? Eita glória, aleluia. Então, mas para ser filho de Abraão, nós devemos procurar conhecer as raízes da genealogia. Assim como tem alguns nomes que nós não conhecemos, mas que foram homens que viveram 50, 100, 120, 140, 175 anos. Então viveram, foi uma vida, né? Uma vida. Então não é uma coisa assim para nós desprezar, porque eles fazem parte da genealogia, do tronco. Nós somos enxertados em Israel. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa sermos enxertados nessas raízes e agora fazermos parte dessas raízes. E quem sabe, né? Deus não sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Quem sabe daqui mais alguns anos, olha, aqui nessa igreja passaram também algumas raízes que hoje não estão mais, o Senhor já dorme no Senhor. Quantas pessoas eu já fui em sepultamentos de pessoas, irmãos, que hoje são raízes desta obra, né? Raízes desta fé. Irmãos que pregaram, que se esforçaram, né? Fizeram o seu melhor e hoje não estão mais aqui, mas são raízes, né? Aleluias. Então nós vamos estar lendo agora em Mateus capítulo 1. Então Mateus escreveu assim, sobre a genealogia de Abraão até Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Olha, cabeça da lista aqui, interessou para nós? Saber a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele pega ali os dois patriarcas principais nessas 42 gerações, né? Pega no meio ali Davi e depois Abraão. Agora vai começar a genealogia. Agora no versículo 2 começa. Abraão gerou a Isaac, conhecido nosso, né, na Bíblia, 145 anos viveu. Isaac gerou a Jacó, também conhecido nosso pai Jacó. Até a mulher samaritana se interessou e sabia o nome do patriarca das raízes, né? E Jacó gerou a Judá, eita, também muito conhecido, hein? E a seus irmãos, né? Ao todo eram quantos? 12 irmãos, patriarcas. E Judá gerou de Tamar a Perez. Tamar é o nome da nora dele, né? Perez. E a Zerá. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Araão. Araão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe.
a Boaz. E Boaz gerou a Rute e Obed. E Obed gerou a Jessé. Olha só, esse versículo 5 aqui, né? Tem muita gente conhecida aqui, hein? Jessé, raiz de Jessé. Quem fala das raízes, quem quer um chazinho da raiz de Jessé aí? Jesus é da raiz de Jessé, amém, irmãos? Eita glória! E Jessé gerou a Davi, aí já ficou conhecido, né? E o rei Davi gerou a Salomão, também muito conhecido, daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, um grande rei de Israel, né? E Asa gerou a Josafá, outro grande rei. Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, muito conhecido, tempo do profeta Isaías, né? E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Então até aí foi mais 14 gerações, né? E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matão gerou a Jacó, é outro Jacó, né? Mas o pai lá do princípio, né? E Jacó gerou a José, marido de, ficou conhecido também, da qual nasceu Jesus, conhecido, maravilha, oh glória, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, então cada uma tem a sua importância, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Como é importante, né? Como nós hoje, né? Sabe, irmãos, isso é tão importante, as raízes, que se nós perguntarmos para uma jovem, uma adolescente, como é o nome do seu pai? E se ela não souber dizer qual é o nome do pai, o que a gente vai pensar? Puxa, essa irmã deve estar com algum problema. Qual é o pai do seu pai? Né? Como é o nome do seu pai? Então veja que uma pessoa que não se interessa pelas raízes, né? Não se interessa em saber da onde veio, né? Qual é a sua história, qual é o pai do seu pai, o pai dos seus avós, se possível os seus bisavós. Veja que a maioria de nós, né? Os mais velhos, que como eu, que sou o caçulinha de uma família grande, corre um sério risco de não ter conhecido os avós, a geração logo antes do meu pai, né? Então, queridos, quando se fala em raízes, nós cristãos, né, nós temos que valorizar muito, muito, muito as raízes da nossa fé, né? As raízes da palavra de Deus, as raízes dos nossos patriarcas, mas eu quero falar de raízes da palavra, né? Nós temos que ser apaixonados pela palavra, que nós somos um povo que éramos chamado o povo gentílico, e a Bíblia diz que nós, os povos gentios, os gentílicos, eles eram chamados de jambuzeiro bravo. Olha, então quando você fala em raízes, não adianta nós queremos ser raiz de qualquer planta, né? Não adianta nós buscar, eu quero entender de raiz, mas de um jambuzeiro bravo, de uma planta ruim. Não, nós éramos jambuzeiro bravo, a Bíblia chama uma planta de espinhos, mas nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus.
E é por isso que interessa para nós essa raiz espiritual, essa genealogia da palavra, né? Nós somos enxertados. Se aquele povo ali, irmãos, os romanos, os gálatas, os efésios daqueles dias, eles já eram considerados como jambuzeiro bravo, uma nação estrangeira que foi enxertada em Israel, né? Quanto mais nós hoje que estamos há 2000 anos depois, né? Quanto mais longe ainda nós estávamos, mas o Senhor nos chamou e colocou, nos enxertou nesta mesma raiz, que é a raiz da palavra de Deus, né? Veja que o Mateus aqui, ele escreveu o livro do Evangelho segundo Mateus para o povo judeu, né? Para o povo judeu, para aqueles que nós fomos enxertados neles, né? Nós fomos enxertados em Israel. Que alegria nossa, irmãos, vamos se alegrar nisto, porque nós, aleluia, não valíamos nada, né? Nós não prestávamos para nada. Um jambuzeiro bravo, independente da raiz dele, mas ele não tem fruto bom. Mas hoje nós somos enxertados nessa raiz maravilhosa e temos a oportunidade de dizer: não estamos apenas lendo isto, não estamos aqui contando uma história de como foi, mas hoje nós fazemos parte desta raiz, né? É maravilhoso isso, nós fazermos parte disto, aleluia. Então aqui o escritor está dizendo assim: olha, é tão maravilhoso, tão longo, tão extenso, que primeiro fazer um resumo. Olha aqui, ó, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi? Aqui diz que ele é filho de José. Mas é tão maravilhoso, a Bíblia nos ensina tanto voltar para os troncos, voltar para o original, né? Que Mateus está falando com os judeus aqui: olha, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi tinha vivido já há 1000 anos, na verdade bem no meio da história de Abraão até Cristo são 2000 anos. Então primeiro ele dá uma preparada aqui, né? Olha, eu vou dar uma luz para vocês, né? Da onde veio esse Jesus Cristo? Olha, todos nós sabemos que ele é filho de Davi, porque Davi foi a pessoa de maior destaque naquelas genealogias, né? Um homem muito querido, um homem segundo o coração de Deus, né? Todo mundo que é descendente de Davi era considerado uma pessoa importante. Você é descendente de Davi, você é da família e casa de Davi, você é parente de sangue de Davi. Puxa, Davi foi um homem inspirado, Davi foi um homem usado, foi um salmista, foi um homem humilde, um homem que teve os seus erros, suas dificuldades, mas ele chorava as suas misérias, encontrou a misericórdia do Senhor. Falou o Salmo 51, aleluia: pela tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Davi, o salmista Davi, é bom nós sermos filhos de Davi, aleluia, é maravilhoso nós sermos filhos de Davi. Mas eu preciso falar, disse Mateus, aleluia, que Davi também era filho de Abraão. Peraí, 42 gerações, mas ele pegou ali para dar, é bom isso, né? Você é filho de quem? Eu sou filho de Davi. Opa, então já tem, né? Já tem uma. Já pensou, seria ruim? Você é filho de quem? Eu sou filho do faraó. Sou filho do Herodes, da Herodíades. Misericórdia, né? Aleluia. Mas não. Sabe de qual genealogia que é Jesus Cristo? Ele é filho de Davi. Então já criou ali uma expectativa maravilhosa, né? E Davi, por sua vez, era filho de Abraão. Então agora ligou. Jesus, Davi e Abraão. Mas teve 42 gerações, né? Então ele vai falando ali, olha, então agora eu vou contar para vocês, né? Então ele pegou assim: Abraão gerou a Isaac. Isaac é tranquilo, Isaac é o filho da promessa, né? Isaac é maravilhoso. Isaac foi gerado ali por um milagre de Deus. Aquela mulher já tinha 90 anos. Eu sei da história, é raízes, eu conheço. Aleluia, eu sei do que eu estou falando, das raízes da fé. Aleluia, esse Isaac eu já li muito sobre ele. Aleluia, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Aleluia, e Sara tinha 90 anos, né? Eu conheço as minhas raízes.
Aleluias. Esse Isaac, ele realmente representa o próprio Cristo, o próprio Messias, porque Isaac, filho da promessa, e esse Jesus da genealogia também é a promessa de Deus. Então é raízes. Mas ele é filho de quem? Ele é filho de Abraão e Sara. Oh, que maravilha! E esse Isaac, ele casou com quantos anos? Eu sei até a idade que o Isaac casou. Ele casou com 40 anos, né? Aleluia. Ele casou com uma mulher muito querida, muito virtuosa, que deu água para os camelos do servo Eliezer, lá de Abraão, quando foi lá, né? Aleluia. E ela se chamava Rebeca. Olha só, nossa mãe também. Aleluia. Então tá aí, eu já conheço os dois casais de patriarca, e eles, apesar de Rebeca ser estéril por 20 anos, mas depois de 20 anos ela gerou filhos gêmeos. O nome era, me ajuda aí, Isaac e Jacó, Jacó e Esaú. Olha, já é a terceira geração. Aleluia. Abraão, quando gerou Isaac, Deus deu aquele milagre, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos, então Abraão já tinha 140. Eu conheço essa história. Isaac ficou mais 20 anos sem poder ter filhos. Então Isaac teve filho com 60 anos. Mas Abraão viveu 175 anos. Então é sinal que ele ainda viveu com os seus netinhos por 15 anos. Olha que fácil que ficou. Eu conheço as raízes. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço os meus pais. Aleluia. Eu tenho vontade de conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Eu vim daí, eu sou enxertado aí, eu nem era daí, eu era jambuzeiro bravo, mas o Senhor, aleluia, pela sua graça me enxertou e ainda me disse quem são meus pais. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Isaac, eu sou filho de Jacó, ao qual o Senhor Jesus disse assim, aleluia, que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, aleluia. Louvado seja Deus. Então eu quero isso. Mas espera aí, então Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 145 anos, né? Aleluia. E depois Jacó, o Jacó também conheceu seu tio Labão e casou, né? Aquela época era meio complicado as coisas, tempo dos patriarcas, lá a parte de casamento, não sei se é por causa das guerras, a cultura deles, eles eram meio índio, meio tribo, né? Então Jacó fugiu do seu irmão Esaú, teve aquele conflito, e ele foi para casa do seu tio Labão. Lá ele conheceu uma moça que ele amou demais, chamada Raquel. Ele até beijou Raquel, sua prima, e tal, e aquele beijinho, aquele ósculo, acredito eu, né, com todo o respeito. E ele foi morar na casa da Raquel com Labão. Mas a Raquel tinha uma outra irmã mais velha chamada Lia, né? Que coisa maravilhosa. Então aí de repente, então a descendência de Judá que nós lemos aqui é filho da Lia, né? Porque Raquel teve dois filhos chamados, um era José e o outro era o Benjamim, né? Mas só que a Raquel morreu no parto, está em Belém, por isso que Raquel chora seus filhos, né? Na matança das crianças que Herodes mandou matar do nascimento de Jesus, e Raquel ficou à beira do caminho. Mas a Lia, aleluia, e eu sei até onde é que estão sepultados meus patriarcas, aleluias. Tem um lugar lá na Judéia chamado Hebrom. E Abraão, naqueles dias, quando Sara morreu, Abraão foi e comprou com uma grande soma de dinheiro, fez um pacto, né, com aquela tribo que morava, que era dona daquela terra, e comprou uma gruta, e é chamado até hoje o Campo de Macpela. E no Campo de Macpela estão sepultados o patriarca, primeiro a Sara, depois o Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia, em Hebrom, aleluia, na Judéia. É daí que eu sou, é a minha raiz, eu gosto disso. Aleluia, nós temos que gostar disso, irmãos. Já faz muito tempo que eu não reflito sobre esses números, mas eles estão aqui, porque eu tenho desejo de guardá-los no meu coração, aleluia, porque um dia eu vou sentar na mesa com eles, é promessa de Deus, é promessa do Senhor, aleluia. Mas depois disso teve algumas complicações, né?
são seres humanos lá. O Judá teve 3 filhos e o primeiro casou com Tamar e não deu muito certo, ele morreu, daí casou o segundo, e aí veio toda uma complicação. Mas o nosso Deus não esconde, irmãos, problemas das nossas raízes. Nossos patriarcas tiveram alguma dificuldade, né? Tiveram algumas batalhas, tiveram alguns tropeços. Então Judá gerou o seu filho, e que gerou outras gerações, e foi gerando, e aleluia, eles ficaram então 400 anos lá no Egito, mas depois o Senhor tirou eles lá com o braço forte, né? O Senhor fez pacto com a casa de Levi. Deus levantou Moisés lá no Egito, que nós conhecemos tão bem, né? Ele não está nessa genealogia, porque ele não é da descendência de Judá. Moisés é da casa de Levi, por isso que ele não aparece aqui. Não é que ele é menos importante, mas aqui está a genealogia de Jesus, da tribo de Judá, e Moisés da tribo de Levi, né? Então, por isso que Moisés não aparece aqui. Mas é nosso irmão também, é raiz, né? É homem que foi poderosamente usado pelo Senhor, é um patriarca da fé. Aleluia, ele disse assim: o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, se referindo a esse Jesus Cristo aqui que Mateus está falando. E a ele ouvireis em tudo. Olha só. Então esse culto raiz, irmãos, é para nós mergulhar nessas raízes, para dizer: olha, deixa eu ver, aleluia, eu tenho essa oportunidade, eu quero conhecer a raiz da minha fé. Aleluia, eu quero crescer junto com esses patriarcas. Nosso querido presbítero Renato, né, professor, como os muito carinhosamente chamam, está já há algum tempo falando desses patriarcas, dessa raiz, né, aleluia, desta fé extraordinária. Mas não é uma fé que aconteceu em qualquer lugar, tem raízes, tem conhecimento, tem espiritualidade, tem sacrifício, tem fé, tem sofrimento e tem vitória na presença de Deus. Aleluia, e hoje nós estamos aqui, irmãos, Nação Semente Santa. Aleluia, queremos que a Semente Santa, como a semana passada a irmã Raquel ainda comentou alguma coisa sobre que ela está lendo, né? Lá em Isaías fala assim, que o restinho da semente será a firmeza dela. Aleluia, então nós vamos, né, buscar esta presença maravilhosa. E aí o Mateus aqui, ele foi falando, né, ele falou das dificuldades. Nós vimos ali Moisés ele viveu 120 anos, né, já foi diminuindo ali o tempo de vida, né, Abraão 175, Isaac 145, se não me engano, não me falha a memória, o Jacó 128, já foi diminuindo, né? O José no Egito 110 anos, e Josué também 110 anos, né, de vida, mas Moisés foi 120 anos. Como é que a gente fala? Separado em 3 períodos. O primeiro período de 40 anos foi no Egito, como príncipe do Egito. O segundo período de Moisés, mais 40 anos, foi na terra do seu sogro Jetro, né? Aleluias. E o terceiro período foi trabalhando na obra do Senhor Jesus. Então são 120 anos dividido em 3 períodos. E assim, irmãos, as raízes, né, elas vêm para nós. Aleluia. Então nós vimos aqui que chegou até Davi, né? Vamos pegar, resumir aqui. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz. E Boaz gerou a Ruth, gerou de Ruth, aliás, desculpa, a Obed. Quem me falar sobre Ruth aqui? Meu Deus, é nossa irmã, aquela pessoa de fé, né? Em determinado ponto da história, Deus, aleluia, levantou um homem chamado Boaz e preparou a Ruth, que era moabita, mas ela entrou tão forte como raiz na palavra, que ela seguiu a sua sogra, ela valorizou a sua sogra, ela deixou, aleluia, ali a sua família, e valorizou ali, eu valorizo Noemi, porque Noemi conseguiu passar para sua nora, para Ruth, né, com tanta força a palavra, que ela disse assim: o teu Deus é o meu Deus, eu quero fazer parte dessa raiz. Ei, glória, aleluias, aleluia. Quantas mulheres hoje estão atrás de um Boaz, né? Mas Deus preparou para Ruth aquele Boaz, viu? Aquele lá não tem para ninguém, aquele lá já arrumou uma bênção, né? A Ruth. E os dois geraram a Obed. Um homem muito abençoado, né? Que foi avô de Davi. Obed gerou a Jessé.
e Jessé gerou a Davi, que é nosso rei Davi da Bíblia, né? Então aqui já passaram-se 14 gerações, né? Louvado seja Deus. Aí depois Davi gerou vários filhos, né? E gerou Salomão, que gerou Reoboão, que depois gerou a Asa, que gerou. Então foram gerando ali, né? Muitos. Então o que eu quero deixar para as crianças, para os jovens esta noite, né? É dar importância para cada geração, né? Hoje, irmãos, quando eu olho para os meus netinhos, os mais velhos, eu não me preocupo, porque eu sei que eles vão lembrar, né? Do vovô, da vovó. Mas aqueles que estão, como hoje as do irmão do Breno e da irmã Daiane, né? Com um aninho as meninas, né? Hoje tem a Manu com seus 5 aninhos já, a Manu, né? 4 anos. Será que a Manu vai lembrar do vovô, né? Olha como eu estou tão perto dela. Como eu estou tão pertinho, não porque eu, pode ser, só estou usando como meus netos, mas é você também. Você está tão pertinho, né? Hoje você pega o Isaac aqui, está tão pertinho do irmão Paulo, da irmã Marili, né? Olha que elo, não existe Paula sem o Paulo e a Marili. É tronco, é raiz, é valor. Aleluia. Deus nos 10 mandamentos disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é da onde você veio, é da onde Deus tirou você. Se você está aqui hoje, é por causa dessas raízes. Querendo ou não, você precisa honrar as raízes, porque é mandamento do Senhor. E se alguém amanhã ou depois disser para você: quem são os seus pais? E você disser assim: eu não me lembro, a pessoa vai achar que você é um débil mental, você não tem história. Se você não se interessar pelas raízes, no mínimo vão achar você uma pessoa sem história, sem valor. Mas quem é o teu pai? Eu não sei. Quem é teu avô? Não sei. Você veio da onde? Não sei. Não, aqui Mateus se preocupou de não falar apenas uma, mas 42 gerações. E não é em vão que isso está aqui, irmãos. É porque isso aqui é ensino da palavra do Senhor. Então eu quero deixar nesta noite, né, estas poucas palavras com a igreja, né, para que nós possamos valorizar, né? Veja que de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia mais 14. O que é deportação para a Babilônia, né? Essas raízes passaram também por tempos difíceis, por tempos de dificuldades, por manchas, por dificuldades, né? Alguns dessas pessoas que estão aqui, eles foram reis péssimos, reis de Israel, mas que foram idólatras, que foram pessoas maldosas, perversas, né? Mas nem por isso Mateus deixou de colocar aqui, sabe por quê? Porque gostando ou não, achando que eram pessoas boas ou não, mas elas eram uma continuidade de uma raiz, aonde nós chegamos hoje na presença de Deus. Então, se você gosta ou não das tuas raízes, mas elas são uma continuidade. Aleluia, elas são aqueles que estão dando continuidade. A palavra de Deus chegou até nós, na raiz espiritual. Às vezes a gente reclama de um, reclama de outro, mas hoje chegou para você esta palavra de Deus. Que bom, não importa se algumas raízes ou alguém você não está gostando, ou você acha que não está combinando, ou que você até se sente prejudicado. Faça o teu melhor, diga: agora é comigo, aleluia, eu vou fazer melhor. Aleluia, na igreja espiritualmente diga: eu posso fazer melhor. As raízes me trouxeram até aqui, mas agora é comigo, eu vou fazer melhor. Não é que é comigo que eu vou vingar, é comigo que eu vou perdoar e vou dizer: agora eu quero fazer melhor do que as minhas raízes, né? Aleluia. Então que nós possamos sair daqui nesta noite agradecendo as nossas raízes, mas privilegiados de sermos hoje um tronco e dizer: eu posso fazer melhor e ser uma raiz melhor para a próxima geração. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.